Bem-vindos ao podcast Consciência, o podcast onde falamos sobre ciência em sociedade e praticamos o só sei que nada sei. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do sítio ou de hora a que me ouvem. Muito obrigada por se juntarem a mim neste episódio piloto do podcast Consciência, onde vos quero falar de ciência em sociedade. O meu nome é Ana Tércia, sou doutorada em Química Física e sou cientista de profissão, e neste primeiro episódio quero falar-vos um bocadinho do que é este podcast Consciência, de quais são os seus objetivos e dar-vos um bocadinho de uma ideia do porquê é que eu decidi criar este espaço. Hoje, por quase completo acaso, estava a ouvir uma TED Talk de um senhor chamado Max Hardy, que vou-lhe chamar Relações Públicas, creio que não seja assim que se traduza a sua profissão. Ele é um Community Engagement Manager, que é uma pessoa que basicamente em vários contextos tem o papel de se aproximar de comunidades e com elas tentar trabalhar para encontrar soluções. Seja, ele falava na TED Talk de um exemplo em que teve de ir a uma aldeia resolver um problema, que havia canos importantes de água que serviam a comunidade e que as autoridades queriam cortar e a comunidade não estava contente com o assunto, e ele era o mediador nessa situação. E na sua experiência enquanto este mediador, havia duas coisas que o Max Hardy dizia que eram das mais importantes que ele tinha aprendido. A primeira, que eu achei muito interessante, ele dizia que nós vivemos no mundo que as nossas questões criam, ou seja, esta importância de perguntar sempre as perguntas certas. E então a minha questão, a questão que guia o criar deste espaço, que é o podcast Consciência, é como democratizamos a ciência. Essa é a minha pergunta. E para vos dar um bocadinho de contexto sobre o que é que isto quer dizer, eu, na minha carreira académica e agora profissional, tenho vindo a perceber de que a ciência não é democrática por várias razões, mas uma das razões que mais me preocupa é que democratizar a ciência, democratizar o conhecimento, talvez tenha sido associado a abrir as portas da informação, trazer a informação às pessoas, e agora as pessoas têm essa informação, têm acesso à informação hoje como nunca antes, e no entanto a ciência não é mais democrática por isso. Porque as pessoas têm acesso a montanhas de informação, mas não têm capacidade de a navegar, não têm as ferramentas para a interpretar, não têm as ferramentas para usar essa informação de forma a que possa realmente informar as decisões que elas tomam nas suas vidas. E a mim interessa-me saber como é que nós chegamos a esse ponto, como é que nós podemos desenvolver a cultura científica no mundo, mas em especial em Portugal. E quando falamos de como trazer a ciência até às pessoas, imediatamente nos deparamos com um problema, que é que há uma certa distância entre o público, ou a opinião pública, e a ciência. Por vezes, e agora no ano que passou, no ano 2020, e agora no ano que começa, 2021, temos visto muito bem essa fricção entre a ciência e a opinião pública. Mas não é de agora, já vinha de antes, por exemplo, com os movimentos anti-vacinas, pessoas que acreditam que as alterações climáticas não são responsabilidade do ser humano, ou que não existem sequer. Esta distância entre o público e a ciência não vem de agora. E a pergunta é como é que nós chegamos a estas pessoas que são mais naturalmente, já se sentem mais afastadas da ciência. Porque é claro que há muitas iniciativas de comunicação da ciência em Portugal e no mundo. Por exemplo, há iniciativas em que se dão palestras num bar, que as pessoas que estão no bar simplesmente podem sentar, beber a sua cerveja e ver e ouvir um bocadinho sobre ciência. É claro que isso existe, mas quem são as pessoas que vêm a esses eventos? Eu tenho para mim
que são pessoas que já de sua natureza estão mais abertas à ciência. Mas nem sempre são essas pessoas a quem nós precisamos de conseguir chegar com mais urgência. Ou seja, uma pessoa que seja completamente anti-vacinas, possivelmente não vai a um evento em que se fala da ciência por detrás das vacinas. Então, como é que nós chegamos a essas pessoas? Porque é muito importante que cheguemos a essas pessoas, porque nem sempre as decisões que elas tomam, baseadas em ciência ou não, nem sempre essas decisões as afetam só elas, afetam uma sociedade inteira, e mesmo que afetassem só elas, temos, eu acho, o dever de ter a certeza que as pessoas estão a tomar decisões realmente informadas, ou seja, entendendo na plenitude os factos e as consequências da sua decisão, e às vezes a ciência entra nesses factos e nessas consequências. O meu interesse nestas dinâmicas, por vezes difíceis, entre o público e os especialistas, apareceu, se calhar, quando eu me comecei mais a perceber que isto estava a acontecer. Foi quando, um bocadinho antes do Brexit, eu vivia no Reino Unido, e um político britânico, creio que na altura já fazia parte do governo, Michael Gove, sobre o Brexit, dizia que o povo britânico estava farto de especialistas. Ele falava de especialistas, os especialistas que vinham dizendo que o Brexit era uma má ideia, portanto não cientistas das chamadas ciências exatas, mas especialistas de qualquer das formas. E foi aqui, eu acho, que comecei a notar, ou que comecei a prestar atenção a esta dinâmica difícil, e comecei-me a perguntar, mas porquê? Porquê é que as pessoas não confiam nos especialistas? Porquê é que as pessoas estão, se Michael Gove tem razão, porquê é que as pessoas estão fartas? Porquê é que uma pessoa que estudou uma vida inteira não tem autoridade perante a opinião pública? E o que é que faz as pessoas deixar de confiar, e às vezes deixar de confiar não em pessoas, mas em instituições e em sistemas? Tem-me interessado muito esta dinâmica. Invariavelmente, quando eu falo com muitas pessoas sobre este assunto e pergunto, mas porquê é que as pessoas se sentem tão desligadas da ciência? Porquê é que não acreditam na ciência? O que é que se passou? Onde é que foi que se quebrou esta ponte entre a ciência e a opinião pública? Quebrou-se essa ponte? Quando? Como é que ela se volta a construir? Porquê é que as pessoas se afastam da ciência? E invariavelmente alguém me diz que é porque as pessoas não se importam com a ciência, não se interessam, não a acham importante, não lhe reconhecem significância ou importância, ou porque as pessoas são ignorantes, ou então dizem apenas que a solução é uma questão de educação, de uma forma muito vaga, o que é que significa a educação. E uma coisa que eu me ponho a pensar é que não há fóruns de discussão para pessoas adultas que trabalham, que têm uma vida cheia, ou seja, pessoas que já não frequentam uma sala de aula. Não há fóruns para estas pessoas discutirem ciência. Numa sala de aula é fácil, já temos ali um grupo de pessoas que à partida vai sempre lá estar a tal dia, a tal hora, e temos a sua atenção mais ou menos cativa, mas temos a sua atenção cativa e aí sim podemos dar informação, podemos gerar debate, etc. Mas isso não existe para uma população adulta que trabalha. Não existem estes fóruns de discussão sobre ciência. E eu acho que eles fazem falta. Não tenho respostas para como é que se criam estes fóruns, e como já vinha dizendo, há fóruns de discussão de ciência, como estes eventos de comunicação da ciência em que se dá uma palestra sobre um assunto e que está aberto ao público, mas as pessoas que entram porta dentro são sempre as pessoas que já têm alguma afinidade para com os temas, que se sentem mais relacionadas com a ciência, e acabam por nunca ser as pessoas que, na minha opinião, são as pessoas que mais precisam de entrar neste debate de ciência, nestas tertúlias científicas. Porque, voltando à minha questão inicial de como é que se democratiza
a ciência. É claro que democratizar a ciência tem obrigatoriamente que incluir as pessoas, incluir toda a gente, sem exceção, mas há claramente um grupo de pessoas que se sente desligada da ciência e, portanto, nós não estamos a incluir essas pessoas e é necessário um esforço para que se incluam estas pessoas, para que consigamos chegar a estas pessoas e incluí-las. E como é que chegamos a estas pessoas que estão desligadas da ciência? Como é que nós chegamos a elas? Como é que as trazemos para estes fóruns de debate para que possamos democratizar a ciência? Como é que isto se faz? Esta é a minha pergunta e é uma coisa que, pelo menos em português de Portugal, não tenho ouvido falar. Não pode ser ignorância minha, mas não encontrei um fórum de debate em que este fosse o tema, e daí que tenha aparecido o podcast Consciência. Este é o fórum em que quero falar destas coisas. Como é que democratizamos a ciência? Como é que chegamos às pessoas que não estão naturalmente viradas para a ciência? Como é que fazemos uma comunicação genuína e produtiva da ciência? Como é que isto se faz? Esta é a grande pergunta. Não sei se vamos ter respostas nos episódios. Mas antes de terminar este episódio, eu queria vos dar a segunda coisa que o Max Hardy, o Community Engagement Manager, o Relações Públicas de que vos falava no início, a segunda coisa que ele disse que tinha aprendido com a sua carreira, que foi que para conseguirmos construir pontes com as pessoas de uma dada comunidade, é preciso que saibamos olhar para elas como fontes de informação, de sabedoria, de soluções e não como problemas. E isto a mim, dentro do tópico do podcast Consciência, deixou-me, ou trouxe-me logo às minhas ideias sobre o facto de que, quando me dizem que as pessoas não confiam na ciência ou não se sentem ligadas à ciência, é porque são ignorantes ou palavras piores, eu tendo sempre a acreditar que isso é uma explicação simplista e que não é verdadeira. E que não é verdadeiro dizer que as pessoas estejam desinteressadas da ciência. Mas neste espírito de me virar para a comunidade em busca de respostas e não olhar para uma comunidade como sendo só um problema ou centro de uma problemática, criei um questionário no Google que partilhei com os meus contactos no Facebook e os meus contactos com os seus contactos, a fazer algumas perguntas às pessoas sobre as suas percepções da ciência, a sua confiança na ciência e etc. É claro que o questionário, tendo tido 177 participantes, é só uma brincadeira, não tem peso científico e ainda por cima é completamente enviesado porque vem da minha própria rede de contactos do Facebook, mas ainda assim achei algumas das respostas muito interessantes e vou partilhá-las convosco. Primeiro que nada, perguntei às pessoas se tinham interesse na ciência e fiz a pergunta da seguinte forma: dei-lhes 4 opções: tenho interesse, mas não reconheço importância; tenho interesse e reconheço importância; reconheço importância, mas não tenho interesse; ou não tenho interesse e não reconheço importância à ciência. E foi muito bom de ver que a maior parte, ou seja, 85% das pessoas disseram ter interesse e reconhecer importância à ciência. E nenhum dos participantes disse que não lhe reconhecia importância. Alguns disseram que não se interessavam, mas não houve ninguém dos 177 participantes que me dissesse que não reconhecia importância à ciência. Portanto, as pessoas interesse algum terão e com certeza que lhe reconhecem importância. Portanto, só por aqui já me deixou com algum alento para dizer que não é verdade que as pessoas não se interessem ou que não reconheçam a importância à ciência. E mais uma vez, eu sei que este questionário é uma brincadeira e que está enviesado, mas de qualquer das formas
acredito que seja o caso, e lanço o desafio a quem quiser fazer, se não fizeram já, eu posso também estar na ignorância, mas lanço o desafio, faça-se o estudo e vejamos se as pessoas em Portugal realmente se interessam pela ciência e se lhe reconhecem a importância. Aprofundei depois um bocadinho esta pergunta e dei às pessoas uma escala de 1 a 5, em que 1 é o menos importante e 5 é o mais importante de tudo. E perguntei-lhes qual era a importância da ciência para a sociedade. E todas as respostas, 100% das respostas, variaram entre 3 e 5. E 97% das respostas variaram entre 4 e 5, ou seja, muito importante e o mais importante de tudo. Portanto, uma grande parte, ou a larguíssima maioria destas 177 pessoas acreditam que a ciência é muitíssimo importante para a sociedade. Mais uma vez, realmente as pessoas reconhecem a importância à ciência, sim. O que é muito, enquanto cientista, é muito bom de ouvir. A primeira observação interessante foi na pergunta seguinte, em que eu perguntei às pessoas qual era a importância da ciência para a sua vida. Mais uma vez, entre 1, nada importante, a 5, o mais importante. E foi muito interessante de ver que aqui as respostas já variaram entre 2 e 5, entre pouco importante e o mais importante. Portanto, na pergunta anterior, importância para a sociedade, as respostas variaram entre 3 e 5. Importância para a sua vida, entre 2 e 5. Já há aqui uma pequena percentagem de pessoas que, conquanto acha que a ciência é importante para a sociedade, que possa talvez não ser tão importante para a sua vida. E leva-nos a pensar, será que as pessoas entendem realmente a forma muito direta em que a ciência afeta as suas vidas pessoais? E acho que, mais uma vez, lanço o desafio. Está aqui quiçá, um ponto interessante de pesquisa. Se alguém que estiver a ouvir tenha interesse nisso. E depois, mais uma vez, tentei fazer mais uma vez, um resultado muito interessante deste questionário. Fiz a pergunta sobre quão importante era a ciência quando uma pessoa toma decisões quanto à sua saúde e quanto ao ambiente. É claro que quando nós pomos um questionário destes, que é suposto ser de pesquisa, quando o pomos lá fora, não é suposto irmos com ideias feitas do que é que vai acontecer, mas confesso que estava à espera que a ciência afetasse mais as decisões das pessoas no que toca à sua própria saúde, e de facto não foi isso que as pessoas responderam. Mais uma vez, na importância da ciência para decisões quanto à sua saúde, as respostas variaram entre 2 e 5, entre pouco importante ao mais importante, enquanto que nas respostas referentes à importância da ciência para as decisões com relação ao ambiente variaram entre 3 e 5. Ou seja, as pessoas pensam mais na ciência quando tomam decisões que têm a ver com o ambiente, mais do que quando têm a ver com a sua própria saúde. Eu acho isto interessantíssimo. E, mais uma vez, deixo aqui mais um ponto de pesquisa, se quem estiver a ouvir estiver para aí virado. Será que há outros fatores em termos da saúde que se sobrepõem à ciência? Não sei se psicológicos, se religiosos, se, sei lá, uma coisa mais pessoal, não sei. Mas parece que há aqui que, no que toca ao ambiente, a ciência é sempre relativamente importante, e no que toca à saúde parece haver certos casos em que a ciência se torna menos importante. Muito interessante. Achei que ia ser ao contrário. Não consigo explicar esta resposta, mas acho-a interessante ainda assim. Outra coisa que perguntei às pessoas foi quanto aos seus níveis de confiança na ciência, e mais uma vez algo interessantíssimo. Perguntei primeiro se as pessoas confiavam na ciência e no conhecimento científico,
e 94% disseram sim, que confiam na ciência e no conhecimento científico. E apenas um participante me disse que não confiava e o resto dos participantes dizia não ter a certeza se confiavam na ciência e no conhecimento científico. Depois perguntei se confiavam nos cientistas e se confiavam, tudo na mesma pergunta, se confiavam nos cientistas e que o seu trabalho serve o bem da humanidade. Aqui já só 89% disseram que sim, que confiam. Um participante continuou a dizer que não confia e os restantes dizendo que não têm a certeza. Portanto, entre confiar na ciência e nos cientistas, já baixámos um bocadinho. E a seguir perguntei se as pessoas confiavam em recomendações governamentais baseadas no conhecimento científico. E aqui já só 71% disseram que confiavam e as pessoas que não confiam agora eram 6%, o resto dizendo que não tinha a certeza. Quando olhei para estes resultados, reparei que me falhou aqui uma pergunta, que é a pergunta se as pessoas confiam na ciência que vem nos meios de comunicação social. Se eu assumir que o canal da comunicação vem em ordem de ciência, cientistas, comunicação social e governo ou entidades ou as autoridades de alguma forma ligadas à ciência, poderia ser que houvesse aqui um nível intermédio entre a confiança nos cientistas, na comunicação social e as recomendações governamentais. Mais uma vez, muito interessante. Pode ser o mesmo conhecimento científico, mas a confiança nesse conhecimento vai diminuindo conforme a mensagem vai passando da comunidade científica até ao público das mais variadas maneiras, até ao ponto em que passa a ser política. Portanto, este efeito filtro, como eu lhe vou chamar, que é muito interessante. Se existe realmente um filtro, que filtro é este? Que efeito tem? Podemos melhorá-lo? Devemos retirá-lo? E muitas vezes me pergunto, porque as pessoas têm acesso à ciência pela comunicação social e pelas redes sociais agora, e pela informação que lhes vem das autoridades competentes, mas eu acho que não existe uma linha direta entre a comunidade científica e as pessoas. E pergunto-me se devia haver essa linha direta, que forma tem essa linha direta, como é que funciona, qual é o seu papel, são tudo excelentes perguntas. Poderíamos dizer que essa linha direta que são os artigos que se publicam, mas não creio que isso seja realista. Porque os artigos científicos que se publicam, a grande maioria estão por detrás de uma paywall, têm que ser pagos para as pessoas poderem ter acesso e para poderem ler, o que, como é óbvio, vai completamente contra a democratização da ciência que vinha falando. Em segundo lugar, na grande maioria das vezes, se não sempre, estão em inglês, que é outra barreira. Portanto, acho que a publicação de artigos científicos não pode ser visto como uma linha direta entre a comunidade científica e o público. Mas a minha pergunta então é se devia haver essa linha direta e como é que ela se parece para talvez acabarmos com este filtro ou pelo menos termos uma alternativa àquilo que parece ser este filtro que vai diminuindo a confiança na ciência à medida que ela vai passando pelos canais de comunicação até chegar ao público. Mais uma vez, um ponto muito interessante, que eu espero ter uma convidada ou um convidado para falar comigo sobre o assunto num dos episódios que aí vem do podcast Consciência. E mais uma vez, uma coisa interessantíssima para se alguém estiver aí desse lado que queira ir pesquisar, digam como é que corre. E finalmente, uma pergunta que fiz às pessoas acerca da sua confiança na ciência antes da pandemia comparado com agora. Isto porquê? Porque, para o bem e para o mal, a pandemia trouxe a ciência para o primeiro plano. Eu creio que nunca se tinha visto tanta ciência, tantos especialistas de todo o tipo a falar sobre ciência nas televisões e em horário nobre. Só que muitas vezes a informação que foi chegando
foi contraditória. E contraditória nem sempre porque houvessem erros ou... Bom, nem sempre foi uma questão de incompetência ou falha de comunicação, ou o que lhe queiram chamar. Muitas vezes foi o facto de a ciência ter mudado. Por exemplo, quando começámos a falar das máscaras, numa altura em que a verdade é que não sabíamos ou não havia evidência de que as máscaras fossem eficazes para proteger contra o coronavírus, este novo coronavírus, ou que fossem eficazes a travar a sua disseminação, não havia evidência que o dissesse, e depois essa evidência apareceu e as recomendações quanto às máscaras mudaram, e as pessoas ficaram, então, mas afinal não faziam nada, agora fazem, e gerou-se confusão. E este foi um exemplo, mas isto foi acontecendo N vezes, e é claro que para quem é cientista este para-arranca ou estes zigue-zagues são normais, mas tudo isto pode ter soado como inconsistência às pessoas. A informação atualizou-se muito rápido, e várias vezes as recomendações pareceram por isso contraditórias, e por vezes as recomendações políticas, que foram sempre apresentadas como científicas ou baseadas na ciência, ou seja, esta associação sempre à ciência, essas recomendações acabaram por ser inconsistentes por uma razão ou outra, e isso poderá ter associado à ciência um nível de incerteza que as pessoas se calhar não estariam à espera de uma coisa que é vista como a correta, a objetiva, a verdade. E quando isso se revelou mais complexo, a ciência não é a verdade, creio que as pessoas possam ter ficado algo confusas. Há uns tempos atrás, António Lacerda Salles, o secretário de Estado adjunto e da Saúde, no dia 21 de janeiro, dizia em entrevista à TVI que a evidência científica de hoje é o erro retificado de amanhã, o que é certo, mas creio que as pessoas tiveram vamos chamar-lhe uma terapia de choque para se habituarem a esta realidade. E por isso quis perguntar às pessoas se a sua confiança na ciência antes da pandemia e agora se tinha mudado, pensando que pudesse haver sim um conjunto de pessoas que, ao ver estas reviravoltas todas, ficasse com o pé atrás quanto à ciência e quanto à sua validade, digamos. Mas, mais uma vez, fui surpreendida. 74% das pessoas que responderam ao meu questionário disseram que confiavam o mesmo na ciência à data em que responderam, em novembro ou em dezembro, comparando com há um ano atrás, portanto, antes da pandemia. 11% disseram realmente que confiavam menos, mas 14% dos participantes disseram confiar mais na ciência agora do que antes da pandemia. E isto deixou-me a pensar, depois destas viravoltas todas, depois destes zigue-zagues todos, depois de tudo isto, ainda conseguimos sair com 14% das pessoas a dizer que confiam mais na ciência. Este, se calhar, é o meu resultado favorito, porque deixa-me a pensar que se calhar temos aqui um caso a favor da transparência. Se calhar as pessoas finalmente viram a ciência a funcionar, como é que funciona, com os seus zigue-zagues, com as suas incertezas, com tudo isto, mas viram-na, talvez pela primeira vez, como ela é. E não sei, talvez tenha dado até uma dimensão mais humana à ciência, porque não é raro agora vermos um ou uma cientista na televisão a dizer, bom, isto não sei, isto não posso saber, isto só sabe outro especialista noutra área, ou só saberemos quando tivermos mais informação A, B ou C. Talvez não sei, este entender de que os cientistas são só pessoas, tenha ajudado a dar uma dimensão mais humana à ciência. Eu acho que isto é muito interessante, que haja 14% destas 177 pessoas a dizer que confiam mais hoje na ciência do que antes da pandemia, depois de todas as reviravoltas e controvérsias que temos vivido.
Para terminar as conclusões desta minha brincadeira, deste meu questionário, a grande conclusão, que talvez não seja surpresa para alguns de vocês, mas as pessoas interessam-se sim pela ciência e reconhecem-na como importante na sua grande maioria. Há espaço e há vontade para se falar de ciência. Eu acho que as pessoas estão abertas a falar de ciência, estão abertas a interagir com ela, a tentar percebê-la e a receber essa informação e esse conhecimento. Acho que o público em Portugal e no mundo está pronto para o democratizar da ciência. Tenho confiança nisso, tenho esperança nisso, e é sempre com esse pano de fundo que tenciono continuar os episódios daqui para a frente. Sempre com essa ideia de que as pessoas interessam-se e reconhecem a importância à ciência. Depois, o outro resultado interessante deste questionário foi o tal efeito filtro. Quem é que as pessoas reconhecem como tendo autoridade para falar de ciência? Em quem é que elas confiam? De onde é que lhes chega a ciência? E porque é que elas confiam mais na ciência ela mesma do que na informação científica que lhes chega pelos vários meios, e o que é que acontece entre um ponto e outro para essa confiança se alterar. E finalmente, esta nota que dizia agora há muito pouco, que apesar do escrutínio ao qual a ciência esteve sujeita devido à pandemia, a maioria das pessoas continua a confiar na ciência, e uma parte significativa confia mais. Portanto, falar de ciência, ser transparente quanto à ciência, acerca de como ela funciona, o que oferece, o que não oferece e qual é o seu papel na sociedade, parece-me, uma discussão bem-vinda e eu adicionaria benéfica para o público em geral. E daí que venha então este podcast Consciência, onde pretendo falar destas temáticas, de como então as pessoas estão prontas para ouvir e falar de ciência de forma transparente e democrática. Como é que então conseguimos chegar a elas, quais são os desafios, como é que os ultrapassamos. São todas, e todos os temas relacionados com isto é o que tenciono explorar nos episódios do podcast Consciência daqui para a frente. Hoje o episódio é um bocadinho mais curtinho, mas os próximos episódios, que pretendo lançar quinzenalmente a partir de hoje, vão ter mais ou menos 45 minutos a 1 hora. Espero que os achem interessantes. Juntem-se a nós no debate no Twitter com o handle @podconsciência. E por assim me despeço por hoje. Muito obrigada e eu vejo-vos daqui a 15 dias. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Consciência, onde falamos sobre ciência em sociedade. Espero que esta conversa vos tenha interessado e que vos tenha deixado com mais perguntas do que respostas. Podem juntar-se ao debate no Twitter através do handle @podconsciência. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima!